Big Data, Analytics, algoritmos e inteligência artificial. Essas são palavras cada vez mais presentes em nosso cotidiano, reflexo de um futuro tecnológico que já chegou, inclusive para a área da saúde. Para te deixar por dentro desse mundo de inovações, a Faculdade Unimed te explica como essas novidades vêm impactando a saúde suplementar e como elas podem ser utilizadas para vencer desafios e impulsionar os resultados da sua Unimed. Uma das coisas importantes que a gente precisa destacar é que depois da pandemia, nós estamos vivendo uma situação de encarecimento de modo muito significativo dos custos assistenciais e do desequilíbrio econômico-financeiro da saúde suplementar brasileira. E isso se dá fundamentalmente por algumas questões. Primeiro, as questões macroeconômicas, em que a gente tem uma inflação no setor de saúde ligada fundamentalmente ao dólar, e na medida em que nós temos um dólar caro na economia brasileira e nós temos insumos que a gente usa no setor de saúde, materiais, medicamentos, equipamentos, eles terminam ficando mais caro e o preço sobe mais rápido do que inclusive a inflação geral do país. Então isso gera uma situação de encarecimento do processo econômico e mudança do cenário nesse aspecto. Outra questão importante é que uma situação econômica do país de redução do desenvolvimento econômico e de entrada de novos associados, de novos clientes na saúde suplementar, também faz com que as carteiras tenham uma menor renovação e um menor crescimento de pessoas jovens que são mais saudáveis, que consomem menos recursos da saúde, também pode ser um dos motivos que explica essa dificuldade. E a outra questão, por último, é o envelhecimento da população, ou seja, nós temos, e o censo recente mostrou isso, um processo de envelhecimento no Brasil muito rápido, ou seja, a taxa de natalidade no Brasil, ela caiu muito rapidamente. Com isso, o processo de envelhecimento da nossa população está sendo mais acelerado do que em outros países. Consequentemente, pessoas idosas demandam mais recursos de saúde. Então, este, de certa forma, é o cenário que a gente poderia dizer quase que de uma tempestade perfeita, em que a gente tem vários elementos que se coordenam para onerar e encarecer a assistência à saúde. Isso tem impacto no SUS também, mas tem um impacto direto nos seguros de saúde, que é na saúde suplementar. Então, isso coloca essa dificuldade e faz com que cada vez mais nós tenhamos que desenvolver soluções que permitam o que a gente chama de acompanhamento e gestão da sinistralidade das operadoras. Dessas ferramentas, nós temos o Analytics na área de saúde e os algoritmos. O Analytics é uma ferramenta que permite analisar os dados e ele utiliza os algoritmos. Essa palavra nova, algoritmos, o que é? Na verdade, a gente está cercado por eles, né? Temos algoritmos, por exemplo, no YouTube, para te selecionar os vídeos para você ver. Temos algoritmos também no Waze, para ele te dizer qual que é a melhor rota. Usamos esses algoritmos, que na verdade são funções que analisam esses dados, processam e te trazem um resultado para poder processar esse grande volume de dados da área de saúde. Por que grande volume de dados? Estamos falando de milhões de pacientes, milhares de prestadores, infindáveis materiais, medicamentos e procedimentos. Para você conseguir processar isso de uma forma automatizada, que não era possível antigamente, você tem que usar essas novas tecnologias. Eu trago até uma analogia para a prática médica. Quando a gente está num pronto-socorro, a gente fica mais preocupado com aquele paciente que está calado do que aquele paciente que está gritando. O paciente que está calado muitas vezes não tem nem mais energia para gritar. Os algoritmos permitem a gente localizar esses pacientes quietos para poder atuar neles. E com isso a gente consegue fazer uma coisa que a gente sempre quis, é trazer uma qualidade melhor na área de saúde com um custo reduzido, porque você está atuando no paciente antes dele piorar. E a ferramenta não está focada só nessa parte preditiva e analítica da área de saúde. Ela também analisa
prestadores, por exemplo, saber qual prestador que está tendo um comportamento fora do esperado, fora do padrão de outros prestadores semelhantes. Você gostaria de saber, por exemplo, qual hospital ortopédico tem um desfecho e um resultado pior do que outros hospitais ortopédicos. A ferramenta também permite você sentar com seu cliente, a empresa que te contratou, e trazer resultados mais palpáveis para ela. Por que está esse custo? Quais são as doenças que estão afligindo a população dela? Qual o estado de saúde dela? E isso, na hora que a gente fala, parece que precisa de diversos tipos de resultados, de exame laboratorial, exames de imagem. Não, nós conseguimos fazer tudo isso com dados que você já tem, como, por exemplo, o contas, os procedimentos que já foram faturados, os processos que já foram liberados, as guias, e o algoritmo consegue processar isso de forma muito rápida para já trazer resultados para vocês. Iremos mostrar e falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. O Unimetrics é a ferramenta de análise de dados de saúde que chegou para trazer todos esses resultados para a sua Unimed. Acesse o link na descrição e saiba mais.